Se você tem um time que, durante uma reunião, ninguém fala nada diferente de você, é porque provavelmente essas pessoas estão com medo, assim, elas não estão conseguindo expressar as ideias, então elas preferem ficar caladas do que correr o risco de falar alguma coisa e ser penalizada. Então, até do ponto de vista de negócio, não é interessante eu aumentar o salário da pessoa se eu não tiver uma série de medidas e iniciativas que vão entregar qualidade de trabalho, bem-estar, segurança para essa pessoa. Porque só sobrecarregar e pagar mais faz com que uma hora essa pessoa entre no colapso. E aí ela vai começar a onerar em outras coisas. Aí a gente está falando de afastamento, eu tô falando de substituição e tudo mais. Então, e chega uma hora que a conta não fecha. Não dá para aumentar o salário a cada 2 meses. Então, quando a gente pensa num programa de bem-estar, a gente está pensando em várias iniciativas que promovem bem-estar e felicidade e que não necessariamente estão ligados a dinheiro. Pode sim passar numa melhor remuneração, em alguns casos é necessário, quando a remuneração não é compatível, mas tem várias outras iniciativas que devem ser assessoradas. Existem empresas que, de fato, não têm uma cultura que combina com a cultura do colaborador e tá tudo bem. Nem todas as empresas são para todas as pessoas, nem todas as pessoas são para todas as empresas. Essa questão do perfil é muito importante também. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um WA Talks e hoje os nossos convidados, eu vou começar de uma maneira diferente. Pensa comigo, o dono de uma padaria começa a vender, vende muito e precisa de um funcionário para ajudar ele. O contador começa a vender seu serviço e precisa de uma pessoa para ajudar ele. E assim sucessivamente. O empresário começa a vender e precisa de mão de obra. E hoje nós estamos aqui para falar sobre isso com os nossos convidados, Luísa, Lorena, o Everton, são os donos da empresa Feliciarte. E estamos aqui para falar sobre esse assunto. Estão preparados? Começa com você. Estamos demais. Bom, eu sou Lorena, faço parte do grupo do Feliciarte e a gente trabalha hoje com essa parte de treinamento e desenvolvimento de felicidade e bem-estar corporativo, né? Se apresenta um pouco para a gente. Bom, eu hoje trabalho com isso dentro da Feliciarte e a gente trabalha com... Cada um a gente tem umas especialidades, assim, né? Eu fico com parte de força de caráter, que é a gente olhar para o lado positivo das pessoas, e também para a parte de segurança psicológica, que é como a gente consegue levar esse conceito para dentro das empresas, que a gente fala um pouquinho sobre como a gente pode extinguir o medo. Você lugar. Que tem o lado masculino da operação. Tá? Ainda bem que eu tenho um lado muito feminino também, que isso me ajuda muito. É importante falar que a Lorena é formada em farmácia, trabalhou na área de mineração durante muitos anos, trabalhou na área de intermediação também com as comunidades, então ela tem uma acessibilidade e também uma visão de gestão de grandes empresas que nos enriquece muito. Eu sou professor da área de inovação, então adoro o ambiente acadêmico, a gente trabalha a parte de desenvolvimento o tempo todo dos alunos e venho de uma parte teatral também, então fiz teatro, fiz comédia stand-up durante muitos anos, então o riso era um recurso que eu estava sempre buscando, assim, e tive o privilégio, em determinado momento da minha carreira profissional, começar a questionar por que eu estou numa reunião onde está todo mundo tenso, com a cara fechada, e aparentemente está todo mundo a 1 minuto de brigar um com o outro, de sair na porradaria aqui, começar uma confusão. Isso fez com que eu começasse a questionar até que ponto as empresas contribuíam para que as pessoas começassem a maltratar umas às outras, a criar um clima de competição que era muito nocivo e pesado, sabe? E aí eu fui dando alguns passos e nessa jornada, por buscar empresas que fossem mais equilibradas, acabei conhecendo a Lorena, conhecendo a Luísa e a Lorena, e a gente começou esse movimento de felicidade aí. E para mim é maravilhoso porque eu sinto que eu tenho ao meu lado profissionais que conseguem suprir todas as minhas necessidades, tal qual eu acredito que também consigo preencher de alguma forma as necessidades para a gente ir para o mercado falar de uma coisa que parece oba-oba, mas não é. Nós estamos falando de programas de bem-estar estruturados para grandes empresas, mas também para o dono da padaria, para o seu Adriano, que está lá com 5 funcionários e que não sabe como fazer a gestão no dia a dia, né, Lu? É isso mesmo. Bom, gente, eu sou Luísa Vidigal, sou engenheira de produção, certificada Chief Happiness Officer e Coach, pós-graduada em gestão de empreendimentos, pós-graduanda em neurociências e comportamento e completo o trio, né, da Feliciarte. É isso mesmo, a gente quer levar a felicidade e leveza para todas as pessoas, principalmente dentro das organizações.
Prazer estar aqui com você. Muito obrigado, gente. Vamos começar, então, a falar um pouco sobre essa parte empresarial. Eu queria tocar nos problemas que vocês enxergam, ou os maiores que vocês enxergam hoje da mão de obra dentro da empresa. E vamos dar a solução para elas aqui. Vamos começar esse bate-bola, assim, porque eu estou muito interessado, né? Nós estávamos até conversando aqui antes, estava já aguçados os assuntos hoje. O Alisson já começou bem. Ele quer o problema e a solução definitiva. A gente lógico. vai cobrar por isso. Exato. Mas vamos lá. Assim, primeiro, Lu, traz um pouquinho do panorama do problema, depois eu quero ver a Lore falar um pouquinho também. Vamos lá, o que você pensa? Primeiro problema, o medo. A gente estava conversando sobre ele mais cedo, tá? O que o medo causa nas pessoas, assim, o medo no ambiente de trabalho paralisa as pessoas, como que funciona, né, dentro do cérebro. O medo, ele ativa uma área do cérebro chamada amígdala, e aí dificulta um pouco que outras partes do cérebro sejam utilizadas, por exemplo, o córtex pré-frontal, que é a parte mais executiva, digamos assim, né, o que ajuda a gente a ter mais razão. A solução para isso, vou passar para a Ló agora, que seria, por exemplo, ter um ambiente de segurança psicológica, não é isso, Ló? Exato. O termo segurança psicológica, ele foi cunhado principalmente a partir de um estudo sobre as equipes de maior performance dentro da Google. Então, ele começou sendo estudado lá, eles começaram a ver o que tinha de diferencial dentro das equipes que tinham mais alta performance. E aí eles viram que o principal ponto era a segurança psicológica. Mas, né, o que é isso, essa segurança psicológica? É exatamente criar um contexto, um ambiente, uma cultura empresarial onde as pessoas não têm medo de falar abertamente. Porque a gente não consegue trabalhar adequadamente quando a gente está nesse momento de estar sempre no reagir, né? Tá sempre na adrenalina, sempre com medo. A gente está muito no reativo e a gente não consegue dar o nosso melhor. A gente não consegue produzir, não consegue raciocinar e muito menos inovar, que é o que mantém as empresas, né, com diferencial competitivo. Então esse é um ponto que a gente traz muito sério dentro das empresas, que é, olha, a gente precisa olhar para isso para que a sua empresa continue tendo um diferencial. Gostei desse papel de trazer os problemas, posso trazer para você também? Não, eu ia, assim, já que a gente está aqui para falar de problema, né? Não, eu acho que é importante a gente pensar o seguinte, dentro de uma empresa, o seu Adriano lá, o dono da padaria, se você tem um time que durante uma reunião ninguém fala nada diferente de você, é porque provavelmente essas pessoas estão com medo, assim, elas não estão conseguindo expressar as ideias, então elas preferem ficar caladas do que correr o risco de falar alguma coisa e ser penalizada. E isso é um exercício muito importante e pessoal, assim, será que eu crio um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para poder contrariar as minhas ideias, para expressar suas opiniões? E parece besteira, mas não é, assim. Quantas relações a gente percebe, por exemplo, de um filho que tem medo de pedir alguma coisa para o pai, tem medo de pedir alguma coisa para a mãe. E aí, quando a gente aplica na empresa, imagina uma empresa que tem 100 colaboradores e ninguém tem coragem de contrariar o dono, o chefe, o líder. Então, realmente, o medo é paralisante. A gente acaba tendo uma empresa que só tem a visão do dono, só tem as ideias do dono. E aí, a partir do momento em que eu não consigo me falar, não consigo me expressar, eu começo a olhar para o lado, para procurar um lugar onde, de fato, eu seja relevante. E aí, meu filho, os bons talentos vão embora e ficam só aquelas pessoas que, infelizmente, não têm nem coragem de procurar em outro lugar, assim. Então, acho que o medo é um bom ponto de partida. Você acha que seu time tem medo, Alisson? Nós estávamos falando sobre isso agora, o nível de conhecimento que nós temos hoje como empresário, são conhecimentos assim, da nossa área, e nós tentamos buscar vendendo o nosso produto ou o que for, e nós esquecemos dos próprios funcionários dentro da empresa. Tive muitos problemas desse ponto, e a partir disso, nós estávamos falando sobre isso, né? Eu falei uma coisa, eu vou começar aqui meio que raizão. Nós vamos mudar esse programa até para WA Raiz agora hoje. Eu acho o seguinte, funcionário, eu vou falar para vocês a realidade, ele gosta de dinheiro. O que vocês acham disso? Para dar mais aumento, para dar um outro acesso, é dinheiro. Como que vocês defendem essa frase minha falando na área suas para poder explicar para as pessoas? Bom, funcionário não, né? Todo mundo gosta de dinheiro, não é isso? Eu gosto de dinheiro. O dinheiro, ele tem, claro, o seu papel e ele é muito importante, mas quando a gente analisa estudos, né,
que avaliam a motivação dos colaboradores e tal, o dinheiro ele é muito importante até determinado limite. Não sei se vocês já ouviram falar na pirâmide de Maslow. Maslow falava que a gente tem alguns níveis de necessidades que precisam ser atendidas para que a gente, de fato, chegue na autorrealização, que seria aí o 5º nível. Então, o primeiro nível são necessidades fisiológicas. Alimentação, segurança já seria o 2º nível. Moradia. Esses primeiros níveis, de fato, eles necessitam muito de dinheiro, porque assim, não é o que se falar em bem-estar passando fome. Existe algo mais básico, digamos assim. Então, até determinado nível, até determinado salário, até determinada categoria, o dinheiro faz muita diferença. A partir de determinado ponto, ele, não vou dizer que perde totalmente força, mas ele começa a perder para outros pontos. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar que grande parte da nova geração prefere, por exemplo, ter uma flexibilidade de horário ou de poder trabalhar remotamente do que, de repente, um salário um pouquinho maior. Então, chega um determinado momento em que outros fatores começam a entrar. E é aí que a gente, de fato, consegue trabalhar na plenitude, vamos colocar assim, né? É óbvio que sim, há o que se falar em bem-estar para as camadas mais operacionais, tem muito que melhorar em muitos lugares, para além do salário, mas o salário nesse ponto é, de fato, um fator importante. Assim, para muitas pessoas, R$50 a mais todo mês vai fazer uma grande diferença na renda familiar, e aí a gente não vai cobrir isso com talvez poder trabalhar remoto ou algum outro ganho, algum benefício ou um bem-estar dentro da empresa. Mas tem um ponto aí muito importante e é muito do que você falou também. Só o dinheiro não é suficiente. Então, se eu pego a moça da faxina que ganha um salário mínimo e dou para ela 2 salários mínimos, mas sobrecarrego ela, começa a fazer uma pressão muito grande, vai chegar uma hora que essa pessoa ela vai entrar num colapso, ela vai entrar em parafuso e ela não vai conseguir produzir. Então, até do ponto de vista de negócio, não é interessante eu aumentar o salário da pessoa se eu não tiver uma série de medidas e iniciativas que vão entregar qualidade de trabalho, bem-estar, segurança para essa pessoa. Porque só sobrecarregar e pagar mais faz com que uma hora essa pessoa entre no colapso. E aí ela vai começar a onerar em outras coisas. Aí a gente está falando de afastamento, eu estou falando de substituição e tudo mais. Então, o dinheiro pode ser uma solução de curto prazo que vai gerar um resultado. Mas aí vem a questão da adaptação. A Luísa fala muito sobre isso, né, Lu? Como a gente se adapta com certas coisas e aí a gente quer mais e mais e mais e mais e mais. E chega uma hora que a conta não fecha. Não dá para aumentar o salário a cada 2 meses. Então, quando a gente pensa num programa de bem-estar, a gente está pensando em várias iniciativas que promovem bem-estar e felicidade e que não necessariamente estão ligados a dinheiro. Pode sim passar numa melhor remuneração, em alguns casos é necessário, quando a remuneração não é compatível, mas tem várias outras iniciativas que devem ser assessoradas. Porque se fosse só dinheiro, quem está no topo da empresa com maior salário estaria satisfeito. E o que a gente percebe é que quanto maior a cadeira, maior a predisposição a pessoa está meio dói da cabeça, tá ansiosa, tá depressiva, tá com burnout e por aí vai. Para tangibilizar, tá? É porque eu falei um pouco em benefício, mas para tangibilizar o que seria, então, falar de bem-estar no trabalho, a gente pode, por exemplo, tomar iniciativas do tipo, a gente não vai fazer reunião de resultados na segunda-feira de manhã, porque a gente observou que a reunião de resultados na segunda-feira de manhã demanda da pessoa no domingo à noite começar a trabalhar para preparar a reunião de resultados. Ou ela já dorme, já tem a síndrome do fantástico, né? Já dorme preocupado com a reunião de resultados na segunda. Será que é tão prejudicial para a empresa, em vez da reunião de resultados ser segunda-feira de manhã, ela ser na segunda-feira à tarde? Porque aí a pessoa consegue talvez preparar alguma coisa na segunda de manhã? Será que isso gera um bem-estar naquelas pessoas? Ou deixa de gerar um mal-estar naquelas pessoas e que faz sentido? E a gente não está falando de custo nenhum adicional para a empresa. Percebe? Sim. E tem uma outra coisa que eu acho que é interessante quando a gente fala, assim, tem um outro conceito que a gente fala dentro da psicologia positiva e dessa ciência da felicidade, que seria o salário emocional, né? Que a gente pode também dar esse salário emocional. O que seria isso? É cuidar da saúde mental e bem-estar. E pode fazer de várias formas, a gente estava falando um pouco sobre isso. Se a gente cuidar das individualidades de cada um e ver o quem é melhor em quê e colocar essas pessoas para fazer isso,
a grande chance dessa pessoa estar mais satisfeita no trabalho. A gente trabalha dentro da psicologia positiva os conceitos de força de caráter, que é a gente identificar quais são as principais forças das pessoas e vendo o que elas são melhores. E utilizar delas para o bem-estar. A descrição, digamos assim, dessas forças de caráter são os traços positivos de personalidade que a gente tem, que traz resultados positivos para a gente, para os outros e, consequentemente, para o coletivo. Então, se a gente conseguir identificar isso de cada um e fazer com que essas pessoas trabalhem utilizando o que elas têm de melhor, ao invés de ficar só pedindo para melhorar aquilo que não está bom, a gente focar no que ela é boa, a gente sim consegue melhorar bastante o ambiente. Falando em ambiente aí, nossa, tem muita coisa aqui. Estamos aqui para isso. Abre seu coração, abre seu coração. Falando em ambiente, você falou sobre medo. Como que lida com essa situação? Por exemplo, às vezes vocês falaram do medo, eu achei muito interessante esse conceito, porque vou colocar um paralelo assim. Tem um medo que o empresário põe no funcionário. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e aí fecha o raciocínio dele, como você havia dito. Vamos fazer uma solução para os dois agora? Eu preciso dessa solução, como é que vamos fazer ela agora? Vou jogar esse jogo para vocês. Como que a gente vai resolver o medo? Porque vira essa situação, nós estávamos até conversando antes, que vira meio que uma situação assim, a gente põe o medo na pessoa e vira o looping, né? E aí você resolve o problema, porque você vai lá e põe o medo no funcionário, aí vai lá e consegue resolver o problema. Aí volta de novo, o funcionário cai, você põe o terror nele ali, ele fica com medo e resolve. Vamos resolver esse problema? Vamos criar uma solução para esse paralelo? Eu vou deixar para vocês aí. Para começar, a solução de padrão comportamental é tomar consciência, né? Assim, estou colocando medo dos meus colaboradores? Como que eu estou colocando medo dos meus colaboradores? Tipo eu estou deixando eles se abrem comigo? Então, esse é o primeiro ponto, assim, o primeiro passo, tomar consciência. Tomou consciência é observar, porque assim, não é de um dia para o outro, não basta apenas ter a intenção. Você mudar um padrão, vamos falar de neuroplasticidade, né? Eu realmente mudar o meu comportamento, mudar o meu padrão, eu preciso fazer repetidas vezes, ter muita intenção, mas fazer repetidas vezes esse novo padrão, né? Esse padrão que eu quero construir. Então, se eu quero ganhar uma musculatura, eu preciso trabalhar bastante essa musculatura, certo? Quero crescer meu bíceps, vou trabalhar muito na academia para crescer o bíceps. A mesma coisa, um novo padrão. Eu vou mudar e vou várias vezes fazer com intenção, prestando atenção para mudar aquilo. Então, vou ter que pedir desculpa 1000 vezes, porque se o meu padrão é colocar medo, eu vou colocar medo mesmo sem querer colocar. Às vezes eu nem percebo, né? Mas percebi, opa, desculpa, não devia ter agido assim. O que a gente pode fazer de diferente nessa situação? Estou te causando medo? O que você está sentindo? A gente, de repente, abrir para os sentimentos das pessoas é uma tarefa difícil, mas necessária. A gente não tem nem vocabulário, tá? Para falar de sentimentos. Essa é a grande verdade. Nós não tivemos essa educação emocional. E esse é um ponto muito importante, assim, Alisson. E eu acho que na conversa que nós tivemos antes, você deixou isso muito claro, que quantas pessoas nós conhecemos aí que a pessoa ela é muito boa no que faz, tá? Eu sou um excelente vendedor e de repente eu decido abrir uma empresa que vende carro. E aí a minha empresa vai crescendo e aí eu foco em vender carro, mas eu não desenvolvo as habilidades para ser um líder, para ser um diretor, um gestor de pessoas. E aí o que acontece? Chega uma hora que eu tenho lá 100 funcionários que eu não sei como me comunicar, eu não sei como ter uma conversa, a gente chama de comunicação não violenta. Como é que eu vou expressar para o Alisson que ele está atrasando todo dia, de maneira que eu faça com que ele não peça demissão, mas ele melhore esse comportamento dele? Tem habilidades, tem ferramentas, tem desenvolvimento, só que a verdade é que a gente é engolido pelo dia a dia e a gente não estuda para isso. E aí, cara, se a gente não está estudando para ter relações melhores com os nossos colaboradores, inevitavelmente a gente vai perder as boas pessoas ali, sabe? Então, precisamos começar a nos preparar mais para o processo de liderança. Pô, eu me expresso bem e é muito fácil fazer esse autoexercício. Eu sei conversar, porque quando a gente fala de conversar eu sei escutar, eu estou escutando sem julgamento, ou eu estou levantando o tom de voz. Se nas conversas que eu tenho eu levanto o tom de voz com frequência, eu preciso dar uma olhada, porque às vezes tem alguma coisa ali que não está resolvida comigo e eu estou reverberando nos outros, assim. E não é fácil, tá? A verdade é essa, se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Mas se você quer ser um bom líder, se você quer ter talento, se você quer ter um time que está entregando o teu melhor,
você vai ter que passar por esse caminho, você vai ter que se esforçar. Então, como é muito comum o empresário contar como foi difícil ele vender tanto, ele abrir a empresa dele, mas a gente vê poucas narrativas do empresário falando, pô, eu aprendi a ser um ser humano melhor e a ser um líder melhor porque eu passei por essa trajetória. E o que a gente vê hoje é que existem ferramentas, ciências, tecnologias, abordagens, só que as pessoas, é mais cômodo eu absorver a minha verdade de que se eu brigar, todo mundo vai obedecer, do que me esforçar para mudar essa visão que eu tenho e tentar ser uma pessoa mais empática, conversar com mais assertividade, fazer isso de forma intencional. A Luísa falou sobre... de tópicos aqui, né? Comunicação não violenta e segurança psicológica. Sim, e eu queria dar 2 dicas práticas, por exemplo, que a gente começou a falar sobre isso. Uma das coisas que faz a gente voltar, sair desse lugar que a gente está do cérebro primitivo, que está nessa luta ou fuga, e começar a raciocinar, é você, ao invés de você simplesmente mandar o tempo todo, é você fazer perguntas. Então, é você, olha, a gente está com esse problema. O que você acha que a gente pode fazer? É a gente escutar a pessoa que trabalha com a gente, escutar a nossa equipe. E quando você faz uma pergunta, a pessoa tem que raciocinar. Quando você só manda, muitas vezes a pessoa só está pensando no que ela vai te responder ou em algum xingamento que ela não está querendo falar. Isso é fato. E quando você faz uma pergunta, a pessoa se preocupa em responder, então ela vai raciocinar. Ela sai um pouco desse lugar. Então, se a gente ter esse cuidado de, ao invés de só mandar ou só direcionar, pergunte. Porque você vai conseguir dar um passo atrás e ainda escutar. E você vai ter muitas vezes você vai aprender muito com essa equipe. Elas têm muitas coisas, sim, para contribuir, como todo mundo. Então, essa é uma primeira coisa. A gente perguntar ao invés de simplesmente mandar o tempo todo. Olá. E isso é uma diretriz que é um paradigma que sempre foi colocado para um líder. Não, o líder é aquele que manda, o líder é aquele que se impõe. E o líder é muito solitário nesse lugar também. Então, é a gente conseguir dar suporte para esse líder para que ele consiga ter esse lugar. E um ponto importante, a Luísa falou, tem que ser intencional e tem que ser constante. Porque nunca conversei com o Alisson, só 2 porros nele. Falei, e aí, Alisson, o que você acha que a gente pode fazer para melhorar a empresa? O Alisson não vai falar no primeiro momento, o Alisson tem todo um histórico. Se eu não mostro para o Alisson em uma janela de tempo ali, ó, Alisson, a gente está mudando, a gente quer conversar mais, talvez uma vez por semana a gente vai trocar uma ideia, quero te ouvir, dificilmente eu vou conseguir extrair do Alisson insights, informações, porque a força que movia o Alisson era o mesmo. Então, essa consistência, né, Lu? Engraçado que às vezes a gente acha que autoridade não combina com vulnerabilidade. Importante. E combina, tá? Tudo bem, você ainda como líder tem que manter uma certa autoridade, você se mostrar um ser humano. Olha, tô querendo melhorar isso, você me dá uma dica, se eu te colocar medo, você me avisa, por favor? De repente é ter essa conversa aberta. A gente se conecta exatamente na vulnerabilidade. Eu trabalhei com uma consultora, eu trabalhei numa grande empresa, e aí a gente contratou essa consultora que era do Rio de Janeiro, e aí a gente foi fazer uma reunião, ela e todo o time. E na reunião ela esculhambou o time, ela esculhambou assim. E aí acabou a reunião, a gente fez uma videochamada, eu e ela falou, Everton, olha, eu senti que eu passei do limite e eu queria pedir desculpa. Só que o time não sabe que eu venho de 20 anos trabalhando com multinacional. E eu só era ouvida quando eu levantava o tom de voz, quando eu tinha que brigar para defender as minhas ideias. Então eu ainda tenho muito disso em mim, eu ainda sou muito agressiva nesse sentido. Então me desculpa, depois vou conversar com o time também. Eu preciso que vocês entendam que quando eu faço isso não é porque eu quero, é porque eu venho de um histórico profissional que é esse. Então quando ela mostrou a vulnerabilidade, ela criou um ponto de conexão. E isso foi muito importante, porque quando a reunião acabou, a percepção do time não tem condição de trabalhar com essa mulher. E por mais que ela seja uma consultora extraordinária, se o meu time não conseguisse trabalhar com ela, eu não tinha como continuar com ela. Então, a vulnerabilidade é muito importante nesse papel de liderança. Assumir que não sabe, assumir que está precisando melhorar, assumir, inclusive, que, eu sou um ogro, sou um cabeçudo, me ajuda. Quando eu levantar o tom de voz, desculpa, não é intencional, mas me mostra para eu poder alinhar isso aí e melhorar. Gente, vocês têm muita pergunta. Eu vou fazer uma pergunta fora do momento agora, mas ela é interessante. E veio até aqui uma pergunta que eu pedi aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Uma empresa familiar, que é o que mais acontece hoje no Brasil.
como é que vocês lidam com a situação de ter funcionários que são da família e funcionários que não são da família? Como é que nós vamos entrar nesse conflito aí? É uma ótima pergunta, uma ótima pergunta. Eu acho que quando a gente tem uma empresa com clareza de papéis e responsabilidades, que é o que a gente estava falando um pouco sobre autorresponsabilidade, né, ali mais cedo, eu acho que isso pode facilitar, quando cada um sabe o que é o seu papel aqui, qual é o meu lugar, qual que é a minha seara, até onde eu posso ir, qual é a minha responsabilidade, qual que é a sua, qual que é do outro, e cada um trabalhar nesse lugar. E não misturar as coisas, porque algumas experiências que eu tive não é só entre questões de ter pessoas de família e outras não. É sobre um estar o tempo todo entrando no lugar do outro. É aquele líder que faz microgestão, que está lá, tipo, vendo quantas horas que a pessoa está trabalhando, enquanto o foco dele seria direcionar e repassar a representação dessas pessoas para a empresa, né, para um nível acima, e vice-versa, né? Trazer as informações daqui para cá, mas está lá colocando muito operacional, fazendo microgestão. O cara que está aqui querendo dar pitaco no que o cara da gestão deveria ou não deveria fazer. Então, assim, essa clareza, ela não é só por questões familiares, essa clareza de estrutura e de papéis para funcionar. Aquela história, como é que quem que fala o do regras do futebol, que fala das regras, pelo amor de Deus? Meu Deus, calma, não sei. Você jogou uma bomba em mim. Porque eu sei que é o o futebol. A regra é clara. É o Arnaldo, a regra é clara. A regra é clara. Então, assim, quando a regra é clara, você pergunta para a pessoa, fala, olha, quando você entrou, o seu papel não era esse? Você estava fazendo, é que eu falei da pergunta, você estava fazendo o seu papel? A pessoa vai falar assim, não. Então, se a empresa fosse sua e alguém não estivesse fazendo o seu papel, como que você ia lidar com isso? É o que eu falo das perguntas, a gente leva o outro a raciocinar e se colocar no lugar. Tem um desafio muito grande de empresa familiar. Eu tenho alguns clientes, nós temos, né, alguns clientes nesse sentido, que às vezes o exemplo vem de cima também, né? Que é, o meu pai nunca vai mudar. Acontece às vezes numa empresa familiar você ter dois modelos de gestão. Às vezes o filho vem com uma visão mais de negócio, mais talvez contemporânea. O pai já tem um histórico mais patriarcal. Esse colaborador está comigo há 40 anos, ele é meu protegido, não mexe com ele. E é um desafio muito grande. Às vezes a empresa familiar é um reflexo, inclusive, da família. E aí tem dois pontos importantes. Primeiro para o colaborador. Você consegue se enxergar tendo uma carreira dentro de uma empresa que você vai estar sempre condicionado a essas nuances? Se a resposta for sim, vai feliz, vai trabalhar nisso, vai ali entendendo que cada gestor, no seu momento, vai ter uma visão de empresa. Se a resposta for não, talvez você tenha que buscar outra no mercado. E para o gestor, para o dono, para os filhos, para a esposa, para as filhas e tudo mais, é muito importante também fazer esse exercício. Até que ponto as nossas relações estão confundindo a cabeça dos nossos colaboradores. Porque, infelizmente, é isso que acontece. Meu filho não serve para nada, faz tudo errado, faz o que eu estou mandando, esquece ele. Só que o seu filho é o gerente e eu tenho que me relacionar com ele no dia a dia. Você é o dono, então quando você não está aqui, é ele que me pede as coisas. É muito difícil, tá? Então, ao meu ver, o principal ponto trabalho a alta direção. O filho, o pai, a esposa, as filhas, eles precisam primeiro se entender para depois descer essas informações para a operação. A empresa familiar, ela pode ter um fator desmotivador, que é o seguinte: quem é da família tem uma vantagem competitiva para assumir cargos que talvez eu almeje, né? Então, quem não é da família e entra numa empresa familiar, possivelmente tem menos chance de chegar a um cargo de diretoria, a um CEO. Exato. E aí esse ponto, de fato, é desmotivante. Se de fato é assim, não, vai ser o meu filho e só pode ser ele, isso pode gerar você pode acabar perdendo pessoas boas para o mercado. Mas a gente vê que, assim, grandes empresas familiares, elas acabam em algum momento cedendo e abrindo espaço para pessoas que não são da família, né? Se a gente pegar um caso aqui de BH, a Localiza já passou muito tempo só na família, hoje já não está
na família, né? O CEO já não é mais alguém da família. Então, se a pessoa não for, de fato, muito bem capacitada para aquele cargo, ela acaba abrindo espaço para outras pessoas. É interesse da família que a empresa cresça. Então, é interesse da família que os melhores profissionais, os melhores executivos estejam nos cargos de gestão. Cabe também ao colaborador se mostrar um pouco. Tem casos e casos, tá? Tem casos que, de fato, estão muito fechados e não tem o que fazer. Aí também a gente tem um pouco de protagonismo e falar, essa não é a empresa para mim. E aí, para além de empresa familiar, vou até trazer um outro ponto aqui, existem empresas que, de fato, não têm uma cultura que combina com a cultura do colaborador, e tá tudo bem. Nem todas as empresas são para todas as pessoas, nem todas as pessoas são para todas as empresas. Essa questão do perfil é muito importante também. Já desvirtuei do assunto. Mas esse é um ponto importante, tá, Lu? Quem é bom, quem tem talento, ele vai ficar onde faz sentido para ele. Então, é por isso que a gente fala muito dos programas de felicidade e bem-estar. Se você quer reter os talentos na sua empresa, você tem que criar mecanismos. Eu vou entrar numa pergunta agora que é interessante sobre isso. Vai. Tem dois tipos de funcionário. Aquele padrão que você pede, ele vai lá e faz, que aí nós vamos gerar o que nós falamos lá atrás. E tem o dinâmico, que é a pepita de ouro hoje das empresas. O dinâmico, que tira várias coisas ali para resolver os problemas, tira aquele coelho da cartola para resolver. Fala um pouco como que a gente consegue tirar esse cara para virar esse funcionário aqui, que é a pepita de ouro. Mas você me colocou numa situação mais difícil do que a Lorena me perguntando sobre a regra sobre clara o Arnaldo. do futebol. Do Arnaldo. Então passa a bola. É bem-estar. Você tem que cuidar do bem-estar desse colaborador. Não, mas eu ia fazer um apontamento até diferente, assim, que cara, mais do que dois tipos, a gente vai ter vários tipos. E às vezes a gente tem um tipo diferente para o tempo em que ele está ali. A gente falou mais cedo das novas gerações, da geração Z. É uma geração que, ao que se percebe até agora, ela é fortemente engajada durante um tempo. E se a gente não conseguir trabalhar isso, ela vai perder o interesse rapidamente e ela já vai para um novo emprego, um novo emprego, um novo emprego. Por outro lado, a gente Por quê? Porque as lideranças não conseguem se conectar com elas ao ponto de mantê-las engajadas, sabe? O que a gente percebe... Mas o que você tem que trazer para elas ficarem engajadas, no caso? Vamos lá, e depois eu quero ouvi-las também, por favor, tá? Mas o que acontece hoje, cara? Quando a gente traz um conceito de eu sou raiz e ele é Nutella, a gente está partindo de um princípio que eu sei das verdades e essa galera tá chegando agora e vai ter que aprender comigo. Só que essa galera que está chegando agora, que é a galera Nutella, ela domina as ferramentas, ela provavelmente é a geração consumidora do meu produto ou serviço, ela está muito mais empolgada em fazer algo, só que quando eu parto desse princípio que eu já estou há muito tempo e que eu sei como fazer, eu me distancio. Então o que eu percebo na prática é que a gestão, as lideranças, os chefes, os diretores, eles criam muitos tabus e preconceitos, e aí eles não conseguem se conectar com quem é mais novo. E aí, por outro lado, eu realmente tenho uma geração, que é a geração Z, que não é fácil de trabalhar. É uma geração que, Alisson, vamos lá, nós crescemos nos anos 2000. Se a gente quisesse ver alguma coisa interessante na televisão, a gente tinha que trabalhar a paciência de esperar o sábado à noite no Cine Privé. Você entende onde eu quero chegar? A gente tinha que trabalhar à espera para ter alguma recompensa. Você pega um jovem hoje de 18 anos, no TikTok, ele, a cada 1 minuto e meio, ele tem dopamina, ele tem estímulo, ele tem prazer, tem alguma coisa ali saciando a dopamina dentro do organismo dele. Então eu pego uma molecada que aprendeu a ter recompensa o tempo todo, e quando eu levo ela para o mercado de trabalho, ela não vai ter recompensa o tempo todo. E se eu não percebo isso, começo a trabalhar junto com ela mecanismos para mostrar a gente, olha, você vai ter que construir para colher, construir para colher. Em contrapartida, a gente acredita em você, em contrapartida estão aqui as ferramentas, em contrapartida, o nosso negócio faz sentido para o público, tem um propósito. Então, a régua mudou um pouquinho. No passado, o meu pai, por exemplo, ficava no emprego porque ele tinha medo de ser demitido e não conseguia outro emprego. Hoje, o meu filho, eu não tenho, mas eu já tenho 36 anos, eu poderia ter um filho da geração Z no mercado de trabalho. Esse moleque não ia ficar no mercado de trabalho com medo de não encontrar emprego, porque ele consegue encontrar várias outras fontes de renda que, inclusive, pagam melhores salários do que o mercado tradicional. Então, uma visão que eu tenho muito clara, e eu quero ouvir as meninas, porque nesse sentido eu acho que talvez eu seja o mais extremista, enquanto a diretoria, enquanto a chefia não sair do pedestal para tentar entender e se conectar com a geração Z, você não vai conseguir aproveitar tudo que a geração Z tem para entregar para o mercado de trabalho.
Enquanto a gente ficar lá do nosso preconceito dizendo que não quer trabalhar, é mimimi, não quer saber de compromisso, a gente vai perder essas pessoas. E o que a gente percebe na prática é, quando você pega um moleque de 20 anos, uma menina de 22 anos e dá para ela ferramenta, dá para ela propósito, esse cara e essa menina vai ficar de 6 da manhã até meia-noite entregando o seu melhor, porque eles trabalham movidos a propósito. Então, essa é uma visão que eu tenho, assim. Meninas, por favor, fiquem à vontade aí para falar também. Vocês dois falaram uma questão interessante, né? A gente aproveitar o que cada um tem de melhor, seja falando em nível individual, seja falando a nível de gerações. Então, esse é um ponto, você identificar o que a pessoa tem de melhor é uma das bases da psicologia positiva e isso engaja. Você conseguir engajar cada pessoa naquilo que é importante para ela, então não pode ser preto no branco, realmente, esse perfil, não é sobre igualdade, é sobre equidade, é sobre entender o que cada um vai conseguir dar de melhor e o que vai engajar cada um. Mas eu acho que o mais importante nisso tudo que a gente vê nesse mundo VUCA, esse mundo BANI, é a dinamicidade. O colaborador também precisa de dinamicidade. Então, é dar oportunidades mesmo de fazer diferente, fazer questionamentos. A Lorena falou mais cedo, de perguntar o que você acha, como que a gente pode fazer diferente, o que melhoraria a sua condição de trabalho aqui. De repente vão vir ideias que nem a gente, Felicistart, teve ainda. A gente não tem todas as respostas, né? Mas escutar o colaborador é muito importante. A gente tem uma dificuldade muito grande de comunicar. A gente ainda é muito ruim de comunicar. E quando a gente traz o conceito de segurança psicológica e de uma das ferramentas para aprender a comunicar que a gente utiliza muito, que é a comunicação não violenta, para a gente conseguir ter uma conversa, que na maioria das vezes dentro de uma empresa, a gente precisa ter conversas difíceis, que elas que são definidoras de rumo muitas vezes. A gente precisa organizar essa conversa, porque a maior dificuldade da conversa não é aquele momento só, é o antes, que a gente tem que fazer um passo, tipo, peraí, isso daqui, para eu conversar, eu tô fazendo algum julgamento, eu tenho algum preconceito da minha parte nisso que eu tô enxergando? Eu preciso, tem alguma necessidade que é minha aqui, que eu que não estou sendo suprido e ir lá falar para esse outro, enfim, a gente precisa começar a ter formas de comunicar diferentes. Então, quando eu falo do perguntar sempre, é essa troca, porque a gente teve um exemplo de uma das empresas que a gente trabalhou, que é o seguinte, a gente tinha uma gerente que veio de um mundo completamente agitado, ansiosa, falando que estava trabalhando sobre isso, que teve burnout, ou seja, ela é super agitada e que estava reclamando da geração X ou Z, da Z, que não tem compromisso. Aí a gente olha assim e fala, peraí, e se esses dois conversarem entre eles e um trocarem uma ideia com a outra, de trocar e falar, olha, eu sou muito acelerada, o que você, que tá nessa paz aí, consegue me ajudar para poder chegar nesse lugar? E vice-versa. Olha a troca, só que quando a gente não faz perguntas, a gente só manda ou reclama. Peraí, eu vou debater, né? Eu vou bater nessa tecla aqui. Não tem, às vezes as empresas hoje, se você pega uma empresa hoje num ramo alimentício, que o ritmo é acelerado, toda hora precisa ali de repor, às vezes não tem tempo as pessoas de se comunicarem. Como que nós vamos resolver esse problema? É uma reunião? Não sei. Acho assim, na geração atual não está tendo ainda uma Google. As empresas hoje não são Google, que acorda de manhã e o cara tem lá várias dinâmicas ali para ele poder ser uma pessoa melhor. Não tem isso hoje na realidade. Como que nós vamos fazer para acontecer essa comunicação? Posso só complementar? Quando a gente fala de cultura, a gente precisa criar processos também. Quando a gente fala de bem-estar e de felicidade, a gente não está falando quando o Everton começou que não ser oba-oba, é a gente realmente pensar sobre o que a gente quer, por que a gente quer, o que a gente vai fazer. As pessoas, para ter uma empresa e ter resultado, elas não colocaram que todo mês vai fechar os resultados e que precisa colocar relatórios, analisar as coisas e para que isso seja visto. Para o bem-estar e felicidade ou qualquer outra coisa que a gente se proponha para melhorar o ambiente de trabalho, vai precisar criar processos para isso. Então, assim, olha, o que eu tenho que analisar e o que está ruim? A gente fazer um diagnóstico, a gente poder ir lá e falar assim, olha, aqui que não está muito bom, então vamos melhorar, vamos trazer habilidades para melhorar esse ponto. Vamos criar momentos, então, para conversa
formal, tipo, olha, não, toda semana a gente vai conversar assim. Eu posso não conseguir todos os dias, mas uma vez na semana, eu como líder não vou conseguir escutar a minha equipe, que é quem traz resultado. Então, é sim uma mudança de paradigma, onde a gente vai colocar isso como uma estratégia da empresa real. E tem um ponto muito importante aí também, é que uma empresa minimamente estruturada vai saber que o diretor, ele vai conversar com os gerentes, que vai conversar com os coordenadores, que vai conversar com a supervisão, que vai conversar com a operação. Então, se eu formei bem as minhas lideranças, e aí volto lá no papel do líder, né? O papel do líder é formar boas lideranças. O Alisson tem que ter a tranquilidade de estar aqui gravando podcast, sabendo que as empresas dele estão rodando, porque os caras que estão lá, as mulheres que estão lá, estão preparadas para isso. Se eu formei bem a minha liderança, eu vou ter um supervisor que ele vai estar atento ao comportamento do meu colaborador lá no Hortifruti, lá no supermercado. Então, se a Juliana está chegando atrasado todo dia, eu preciso imediatamente conversar com ela para entender o que está acontecendo. Porque se eu não tomo nenhuma iniciativa, isso vai escalar. O colaborador, ele manda sinais. Quando ele está desengajado, ele deixa muito claro isso. No comportamento, no tom de voz, nos horários, no atendimento ao cliente. Só que, às vezes, a gente demora tanto para tomar uma atitude que já escalou. O cara ou ele se afastou, ou ele fez um problema, ou cometeu roubou alguma coisa. O que acontece também, a gente percebe os sinais. Se eu tenho uma gestão que está atenta aos sinais, ela vai identificar. Alisson, isso é o seu gerente falando. Eu estou com um problema na operação do supermercado tal, porque tem um colaborador que está fazendo isso e isso. A minha orientação é a gente tomar esse rumo. O que você acha? Você fala, não, tá de acordo, vamos seguir assim e tal. São esses ritos e esses processos que facilitam. Agora, o que acontece também é o líder que quer ser o super-herói, entendeu? Imagina que o Alisson, ele quer cuidar de todos os problemas, de todas as operações, de todas as empresas dele. Não vai conseguir, vai colapsar e realmente não vai ter tempo. Porque quem precisa estar cuidando da operação lá é o supervisor, depois o coordenador, o gerente e por aí vai, sabe? Eu acredito muito nessa visão também, de você escalar as conversas. Acho que se não tiver tempo para conversa, para comunicação oficial, tempo para comunicação não oficial vai ter. Qual que é? Se não tiver uma conversa direita, vai ter Lu. fofoca. Vai ter uma volta? Vai ter fofoca, vai ter gente reclamando, né, com o colega do lado. Vai ter as lideranças. Rádio peão, né? Eu vim da construção. Maravilhoso. A rádio peão roda. E as Se você lideranças. não tem tempo para comunicar com o líder, você tem tempo para comunicar com o colega, sabe? Então, formalizar e, de fato, ter os processos certinho ajuda demais no bem-estar e ajuda demais para que as coisas fluam da forma que a gente quer que elas aconteçam, quer que elas fluam. Não tem resultado sem persistência. Eu acho que o empresário tem essa clareza mais do que ninguém. Assim, você precisa persistir nos momentos de dificuldade, nos nãos que recebem e voltar e começar de novo e fazer o ajuste. Essa cultura de mudar esse paradigma para poder preocupar com as pessoas, com o bem-estar e com a felicidade que a gente acredita que vem. Isso que traz a real produtividade e não o contrário, a produtividade e o resultado leva à felicidade, é quando você consegue entender que é uma mudança de modo de funcionar. Vai ter horas que você não vai conseguir, mas você volta. Tipo, olha, eu não vou conseguir essa semana, mas na sexta-feira, mas segunda-feira, gente. Acontece muito isso com a gente. Tá tudo bem, as pessoas são dinâmicas, são flexíveis. Eu acho que essa flexibilidade, ela só é possível quando a gente conversa. A flexibilidade, ela é muito importante para as coisas. A gente fica tão rígido do cumprir também algumas regras, que isso fica pesado para quem criou as regras, fica pesado para quem tem que cumprir as regras. E tipo, peraí, faz sentido ser tão rígido nesse momento? Tipo, não, a gente não consegue fazer hoje, mas conseguimos fazer amanhã? Conseguimos, então tá tudo certo, não vai deixar de ser feito e vamos fazer no melhor horário. E assim, de verdade, aí a gente precisa trazer à tona. As empresas não são 100% eficientes, tá? O que tem de procrastinação, de tempo improdutivo, de tempo ser jogado fora, o tempo que a gente perde com os colaboradores tomando um café falando mal da empresa, poderia facilmente ser revertido num ritual ali, talvez diário ou semanal, em que a gente se reuniria com os nossos colaboradores imediatos para falar: e aí, vamos resolver os nossos problemas? Quais são os aprendizados da semana? Quais são as oportunidades? Então a gente tem a falsa impressão de que o funcionário lá na cadeira dele ou no ponto de atendimento disponível de 8 a 18 faz dele produtivo.
E não, uma pessoa insatisfeita, ela procrastina muito mais do que uma pessoa satisfeita, sabe? Então são essas reflexões assim. Tinha um amigo meu que ele tinha uma piada que era machista, mas eu acho que dá para adaptar. Ele falava que enquanto a mulher está reclamando, agradeça. O problema é quando ela parar de reclamar. Agora, vamos adaptar um pouquinho. Enquanto você está num relacionamento com uma pessoa em que essa pessoa reclama, agradeça. Porque quando ela parar de reclamar, é sinal de que ela já não percebe mais valor na relação e em algum momento ela vai começar a olhar para o lado. Então, enquanto seus colaboradores estão batendo na sua porta para dizer, ó, não tá legal isso aqui, não tá funcionando dessa forma, o cliente está reclamando, agradeça, porque ele está dando uma oportunidade da gente promover melhorias. Agora, quando esse cara tacou foda-se, me perdoe o meu francês, é sinal de que realmente ele está esperando uma próxima oportunidade. Qualquer um que oferecer R$50 a mais, como a gente falou mais cedo, ele vai sair, porque ele já não vê valor no que ele tem a acrescentar na empresa. Não, então eu vou pegar da Gallup, Pode falar. que mostra, relativa ao ano passado, tá? Que mostra que 40% da força de trabalho brasileira está flertando com o mercado. Não, perdão? Flertando com o mercado. Ou seja, está trabalhando, mas oportunidades. olhando oportunidades no mercado de trabalho tem, ainda. Alice? Hoje são poucos, hoje não são muitos. Mas vamos lá, quanto você tem? Uma empresa com 100 funcionários, 40 em média estão Tá olhando Procurando essa emprego. E aí, sabe o Tá que é pior? tá nesse ponto hoje? Tá. Ponto, no Brasil. no Brasil. E aí, quando a gente fala de uma empresa que tem 100 funcionários, 40 estão saindo, eles estão saindo conhecendo todos os processos, conhecendo o diferencial, conhecendo as abordagens, os fornecedores. Dependendo do cliente, se é um cliente B2B, ele conhece o cliente B2B, ele sabe quem compra lá dentro, ele tem o telefone do cara. Às vezes ele tem uma relação melhor com o cliente do que você, que é o dono. Por isso que é tão importante, vamos cuidar do nosso time. Eu vou cuidar da geração Z, eu vou cuidar da geração Y, que é a minha, a geração X, a geração Baby Boomer, porque essas pessoas compõem a minha empresa. E sempre que eu perco alguém, eu estou falhando como gestor, sabe? Então, precisamos olhar com carinho para isso. A gente trabalha com tudo que a gente fala aqui, né? É gostoso a gente fazer no formato bate-papo, mas a gente às vezes não deixa claro, quando a gente faz assim, que a gente tem muita ciência comprovada, estudos que trazem isso muito forte do que a gente pode fazer, de quais os fatores que a gente pode focar para que as pessoas tenham mais bem-estar. Né? Eu acho que o Lu consegue falar isso melhor para a gente aqui. Por exemplo, o Permaver, né? A gente pode colocar assim, a gente olha para várias coisas, porque não é uma receita de bolo. Tem vários, né? Todo mundo tem várias áreas na vida para que traga esse bem-estar, várias questões. E a gente precisa olhar. Se a gente olhar para uma só, é aquela história, uma cadeira não fica em pé com um pé só. Então, como que a gente consegue fazer isso e ajustando de acordo com a realidade? Né? Essa, por exemplo, essa ferramenta, você fala pra gente, Lu, do Perma? Só um ponto antes da Lu falar, Lu, desculpa, tá? Falando de uma cadeira só, uma cadeira não fica em pé com uma perna só, é a questão do dinheiro. Se eu aumento o salário e não faço nada para mudar aquela realidade, aquele contexto, a Mari vai embora, a Isa vai embora, o Alisson vai embora, eu vou embora, a Lu, Lorena vão embora. Então eu preciso pensar em várias iniciativas. E por que eu vou fazer isso? Porque comprovadamente, quando eu invisto no bem-estar do meu colaborador, eu vou ter mais venda, eu vou ter mais lealdade à empresa, eu vou ter time mais produtivo, eu vou ter time mais cooperativo entre eles, eu vou ter times mais fiéis. Então é uma questão estratégica. Investir no bem-estar é ter um ROI muito maior do que investir, por exemplo, no mal-estar dos colaboradores. Investir no bem-estar é ter comprovadamente um resultado muito melhor do que criar uma liderança à base do chicote, à base da opressão, à base do medo. E aí existem muitas ferramentas. E uma das ferramentas que a gente usa muito na nossa consultoria, que a Lu domina, é o Permaver, né, Lu? O Permaver, gente, o que é, né? Dentro da psicologia positiva existem algumas teorias sobre o que compõe o bem-estar, de que é feito o bem-estar. E essa teoria fala que é composto, né, por emoções positivas, por engajamento, relacionamentos positivos, sentido, propósito, realizações e vitalidade. Então, se você está numa empresa e quer trabalhar o bem-estar dos seus colaboradores, por onde começar, né? Olhando para isso. Com pessoas que têm um bom relacionamento na empresa, ou um amigo na empresa, tem menos chance de aceitar uma proposta similar em outra empresa. Sair. Então, a gente consegue talvez reduzir o turnover através de relacionamentos positivos dentro da empresa. Olhando para realizações, será que eu estou aproveitando para fazer os elogios que eu tenho oportunidade de fazer também? Ou será que eu só estou cobrando aquilo que não está bom?
Será que eu chego pro meu colaborador e falo, parabéns, você vendeu tanto esse mês? Legal. Ou será que não, bateu a meta, é o mínimo que ele tem que fazer? E tem um fator também, Lu, desculpa, tá? É do famoso xinga no público e elogia no privado, né? Eu xingo o cara na frente de todo mundo, mas quando o Alisson faz alguma coisa boa, aí lá na minha sala, pô, Alisson, muito bom, parabéns e tal. Não tem o mesmo peso, né? E a ideia é exatamente o contrário. Exatamente. Porque é isso, quando a gente fala, inclusive, das necessidades básicas, uma delas, aliás, duas, é o ser visto e o pertencer, e ser humano, né? Então, quando a gente reconhece o trabalho em público, ele vai ter esses dois Mas lugares. é muito complicado. Aí eu vou tocar no assunto. Tem duas coisas aí que eu quero atrelar eles. O primeiro, eles falam que o funcionário é o filho, né? É o filho seu dentro da empresa. Só que aí eu já meio que discordo um pouco disso, tá, Alisson? Mas não, conclui. Porque é o que fala, nós temos que tratar o funcionário igual filho. Aí tem esse ponto, que é isso que vocês estão falando. Aí eu vou entrar, o elogio e você ir lá e discutir com o seu funcionário, rebaixar ele ali, eu acho que eles estão no mesmo nível. Por que eu tô falando assim? Não querendo ser polêmico, mas se você elogia um funcionário às vezes, ele se sente um melhorzão e às vezes pode querer um aumento, vai achar que está valorizado demais, mas quando você também rebaixa ele também, você também está prejudicando ele dentro da empresa. Qual que é o ponto que eu vou entrar nessa ideia que vocês estão trazendo para cá? Cara, o elogio ele é necessário. Você não pode ter esse medo de elogiar e o cara querer aumento. Lu, só um você não complemento. pode, assim, exacerbar, tudo bem, mas você tem que não perca a oportunidade de fazer elogios, pequenos que sejam. Mas qual que é a estratégia, então, para a gente buscar isso? O elogio ele retroalimenta emoções positivas, ele retroalimenta engajamento. A pessoa que trabalha com o que ela é boa, ela está muito mais engajada. A geração Z gosta muito de ser elogiada, mas muito, né? Elogie. Se o cara vier pedir aumento, você fala, cara, não consigo te dar aumento. Talvez você merecesse, tá? Beleza, você merece. Nesse momento eu não consigo, mas vou conseguir daqui a tanto tempo, ou vou conseguir se a gente bater tal meta. O elogio, a gente não pode ter medo de elogiar. Ele é fundamental, ele é a dopamina, né? Ele é a gente trazer para a pessoa emoções positivas, ela é quase que uma base, assim, tudo compõe, né? Quando a gente fala de emoções positivas, eu até não gosto muito desse termo, não, mas vamos trazer mais para emoções prazerosas. Quais são as emoções que a gente mais gosta de sentir ao longo do dia? O que a gente deseja quando a gente dá parabéns para alguém, feliz aniversário, o que a gente deseja? Alegria, né? Exato. A gente deseja saúde, a gente deseja... Então, quais são as emoções que a gente gosta de ter? Essas emoções a gente precisa ter várias vezes ao longo do dia. E é sobre quantidade mesmo. Qualidade também é importante, mas quantidade é importante. A pessoa se sentir reconhecida várias vezes ao dia, a pessoa se sentir alegre várias vezes ao dia, a pessoa sentir prazer várias vezes ao dia é importante. Então, como que eu, líder, como que eu, empresário, consigo ter pequenas pílulas que vai gerar isso na pessoa ao longo do dia? Às vezes é uma música. Às vezes até a foto da família da pessoa na parede, ou deixar que a pessoa coloque um porta-retrato na mesa, te falando de quem trabalha em escritório. Um exemplo muito bom que você dá é da roupa. A roupa da pessoa, de repente uma pessoa que não se dá muito bem com aquele uniforme, se tiver um outro modelo que ela possa usar, às vezes faz toda a diferença. Quer ver? Tem um caso assim, clássico, uma pessoa com a qual eu trabalhava, a gente foi para uma feira e aí teve que usar a camisa da empresa, camiseta, t-shirt. Essa pessoa era uma pessoa bem mais gordinha, assim, uma mulher, e ela só usa vestido. Ela colocou aquela camisa, você não via nada de brilho nela. Ela não estava bem consigo mesma, ela não estava satisfeita, já não é satisfeita com o corpo dela. Se ainda faz ela colocar uma roupa que ela não está acostumada, ela nunca usa calça. Como é que você vai extrair o melhor dessa pessoa? Por outro lado, se a pessoa chega e você faz um elogio, que seja da roupa. Nossa, que roupa bonita, você está super bem hoje. A pessoa não vai se sentir mais confiante só pela forma de vestir? Então, assim, o elogio, ele traz confiança também. E a confiança gera resultado. Então, todos esses fatores contribuem. Você vai ter o seu jeito, tá? Isso aqui não é receita de bolo, não.
Cada um tem o seu jeito de trabalhar, mas se você tiver em mente que esses 6 fatores têm poder de contribuir com o bem-estar de cada pessoa, você falou de filhos, às vezes em casa também, você vai ter o poder de espalhar a felicidade. E felicidade é contagiante, tá? Bem-estar é contagiante. Senta do lado de alguém que está feliz, senta do lado de alguém que está triste. Você sabe o resultado disso, todos nós sabemos. Sim. E assim, um ponto importante do elogio é, se você tá com dificuldade de elogiar, tem alguma coisa em você. Você tá com um problema ali que você precisa conversar com alguém. Ou eu não consigo elogiar os meus colaboradores. Por quê? O que te impede de elogiar? Você pediu um exemplo prático de como dar um elogio e dar um feedback negativo. Primeiro, um elogio, você tem que falar na frente de todo mundo. Agora, se eventualmente alguma coisa não deu certo, eu não vou criticar eles na frente de todo mundo. Eu vou chamar a Mari mais tarde e falar, Mari, hoje na gravação eu senti falta disso aqui, isso mexeu comigo dessa forma, eu gostaria que a gente olhasse com carinho para nas próximas vezes não repetir. E assim, criando esse hábito, aos poucos você vai preparando o seu time para trabalhar também com as críticas. Porque a gente não foi educado a ser criticado, sabe? Então quando alguém vem falar alguma coisa com a gente já entra no modo de defesa. Ih, lá vem, enche meu saco, lá vem e tal. E aí cria o tal do medo. Sim, e eu acho muito interessante o exemplo que você deu, porque eu acho que a gente consegue fazer exatamente o trabalho de olhar para o líder também, né? Quando a gente fala o E do engajamento, eu acho que o líder muitas vezes ele está solitário. Ele está naquele lugar, eu tenho que gerir essa pessoa importante. E eu tenho que entregar para esse dono da empresa ou esse CEO e ele está ali naquele meio. E às vezes ele está muito solitário naquele lugar. Então ele também, quando a gente fala do sentido de engajamento é um conceito que foi trazido como flow, ele é conhecido. O que é esse flow e esse engajamento? É aquele momento que você está fazendo alguma coisa que você nem vê o tempo passar. Porque você está tão ali presente fazendo aquilo que você não percebe. Só que para você entrar nesse lugar, você precisa ter um desafio interessante, se sentir desafiado, mas você também precisa ter as habilidades para aquilo. Porque o que acontece muitas vezes? A gente vai lá e cobra do líder o tempo todo, ou seja, vai dando desafio para ele, e a gente não dá as habilidades, não ajuda ele a construir essas habilidades para ele dar conta. Então, o que acontece quando a gente está nesse lugar de ter muitos desafios e poucas habilidades? A gente entra na ansiedade, no burnout, em tudo, porque a gente não está equilibrado nesse nível para que a pessoa esteja nesse lugar. Não, eu vou aprender alguma coisa aqui, mas eu vou dar conta. A gente está no lugar do eu só não vou dar conta. E tem um outro ponto que não, tá bom, eu vou dar pouca coisa e o cara é super, tem um monte de coisa que ele pode entregar. Ele vai ficar super desmotivado, ele fica, nossa, não estou fazendo nada. Então, a gente tem que olhar para isso e dar essas condições para os líderes. Quando eu falo do Everton, que ele deu esse exemplo, é super legal, o aprender a comunicar é muito importante para um gestor. Porque isso é o que ele vai ter o tempo todo, vai ter que gerenciar conflito, vai ter que dar feedbacks que não são legais. Ele deu um exemplo muito prático que quando ele não fez nenhum julgamento, quando ele deu o exemplo da Mari, ele não fez nenhum julgamento, ele foi muito claro, olha, o que eu vi foi isso e isso, sem julgamento, ele focou nos fatos, como eles são. Não falou assim, nossa, você foi muito desorganizada. Aí isso é um julgamento. Você achou que a pessoa foi desorganizada no seu conceito, no seu modo de ver. Agora, se você foca no fato, você consegue inclusive direcionar a pessoa. Falou, olha, aconteceu isso, isso e isso, e eu tenho uma necessidade de organização maior. E se da próxima vez a gente fizer assim, assim, assim? Então, você dá o fato que não gostou, você fala porque como você se sentiu naquilo, qual que é a sua necessidade, porque ela é sua, você que não gostou daquilo, e você faz um pedido, você dá uma sugestão de solução. Então a pessoa vai... Por que a gente fala que tem feedbacks que a pessoa sai agradecendo? Porque a pessoa viu um desafio que ela não tinha naquele momento habilidade para fazer, a pessoa foi, te mostrou o que era e ainda te deu uma sugestão de solução. Então, na próxima vez, ela já tem, inclusive, o que ela pode fazer. Essa é a diferença. Do que você chegar assim, nossa, você é desorganizado demais, né? Da próxima vez, você organiza. Melhor. Tipo, oi? O que você deu de direcionamento quando você fala dessa forma? A comunicação, ela é necessária, né? Olha, se eu posso fazer uma provocação? Pode. A gente não é educado a estudar a comunicação.
A gente não aprende a aprender comunicação. Quando você pensa num bom gestor, você pensa num cara que domina as ferramentas de tecnologia, a área de gestão financeira, gestão de processo, mas você não enxerga num bom gestor, você não pensa nele estudando comunicação. Comunicação não violenta, o beabá, empatia, escuta. Quando fala de comunicação, fala-se muito da capacidade de falar, mas a comunicação está muito mais em perceber, em ouvir, sabe? Então, é uma coisa que os líderes precisam fazer. Se você quer manter o seu time engajado hoje e no futuro, você precisa aprender a se comunicar melhor. Porque vocês estavam falando quando eu cheguei de inteligência artificial, né? A inteligência artificial está aí. E o que vai manter essa galera conectada ao ser humano é a capacidade que a gente tem de se comunicar. Até para usar uma ferramenta como inteligência artificial, a gente tem que saber fazer um bom comando, dar um bom comando. Então a gente precisa estudar isso mais. E nós não fazemos. Por quê? Porque a operação suga a gente. Porque é muito conveniente e gostoso você focar só naquilo que você já domina. Então, as lideranças falham. E não é fácil, né? A Lori falou muito bem, assim. Eu tenho uma frase que eu adoro, que é liderar é sofrer com propósito. Você, enquanto gestor de pessoas, você vai sofrer o dia todo. Porque aquela pessoa que você deu um feedback agora, se for positiva, ela vai te amar. Mas daqui meia hora, se você falar alguma coisa negativa ou fazer algum apontamento, ela vai ficar com raiva. É uma coisa que você vai administrando ali com o passar do tempo, mas precisa ser feita. E para isso, precisa dominar essas habilidades aí e ferramentas. Deixa eu só entrar aqui num ponto aqui importante. Você entrou agora sobre inteligência artificial. Há tempos atrás, a máquina estava substituindo um homem. Agora a inteligência artificial ela chegou para substituir pessoas que estão dentro do escritório, para vários outros trabalhos, hoje na organização. E está criando em geral, a liderança agora vai ter que cuidar disso, assim, com uma certa ameaça do funcionário com a inteligência artificial chegando e tomando o espaço deles. Como lidar com essa situação hoje? Como que um líder vai lidar com isso? E o que vocês acreditam que a inteligência artificial vai atrapalhar nas organizações? Esse assunto é muito amplo, aí é bom cada um falar um pouquinho aí, né? O que você acha, Lu? Para mim, pergunta de $1 milhão, né? Acho que é uma resposta que não existe ainda, não sabemos. Mas acho que sim, a inteligência artificial vai substituir alguns postos de trabalho, mas pode também abrir novos, sabe? Abrir novas possibilidades. Acho que a nossa geração, as próximas gerações vão ver uma mudança no mercado de trabalho muito grande. A gente já vê, né, algumas coisas, mas vai aumentar, assim como tudo, né? A tecnologia muda muito rápido. Eu casei 11 anos atrás. Quando eu casei, era legal ter um Blu-ray, né? Comprei Blu-ray, não usa mais, né? Em 11 anos já não faz o menor sentido. Então, assim como a inteligência artificial, assim como essas tecnologias, a inteligência artificial também vai mudar muita coisa numa velocidade muito rápida. Eu não consigo prever, mas sim, vai ocupar alguns espaços, vai ser aliada a outros espaços e quem surfar essa onda, né, quem souber usar bem e não ficar só na defensiva, luta ou fuga, vai se dar bem nesse mercado. Aprenda a usar, eu acho que esse é o conselho, né? Aprenda a usar a seu favor e com parcimônia, né? Porque tem muita coisa também que ela ainda não está muito bem, não. Então, cuidado. A gente tem visto alguns textos assim criados por inteligência artificial que de repente não é bem o que a gente vê na literatura, não, sabe? É a alucinação da máquina. É muito comum, inclusive. A inteligência artificial, ela cria textos a partir de padrões de dados. Então, ela vai criar textos a partir de uma somatória de conteúdos que ela acessou. Esses textos não necessariamente são corretos. Tem um caso muito famoso que o ChatGPT, ele criou um texto para um jornal de um professor que teria assediado uma aluna numa viagem da faculdade. O professor era real, a faculdade também. Essa viagem nunca existiu e a aluna também não. Então, ela alucinou criando essa falsa notícia aí. O Fórum Econômico Mundial ele fala que até 2027 nós teremos 69 milhões de postos de empregos criados a partir dessas novas tecnologias, mas a gente vai perder 83 milhões de postos de empregos, então vai ter um déficit aí de 14 milhões. E isso vai ser cada vez mais comum, tá? Enquanto liderança, o que a gente pode fazer é, primeiro, continuar aprendendo para continuar relevante em tempos de inteligência artificial, e não é só inteligência artificial, mas outras ferramentas também.
Mesmo porque, quanto mais aprimorado, por exemplo, um algoritmo de rede social, maior é o tempo do usuário dentro dessa plataforma. E eu, enquanto líder, vou ter que trabalhar o meu colaborador para reduzir o tempo de tela para que ele consiga entregar dentro da empresa. Então, eu preciso ter as habilidades para isso. Mas, além disso, eu, enquanto líder, estimular que o meu time continue trabalhando. Continue aprendendo, continue desenvolvendo habilidades. O Alvin Toffler fala que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, mas é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Então, a partir de agora, o jogo mudou. A gente, o tempo todo, é uma nova ferramenta, é um novo jeito de usar, é um novo comando, e a gente tem que se adaptar a isso. Se você hoje não está usando inteligência artificial, você está ultrapassado, a verdade é essa. Principalmente você que está vendo esse vídeo, porque você já faz parte de uma bolha de pessoas que se interessam por empreendedorismo, por bem-estar, por gestão de pessoas. Então você já faz parte de um grupo seleto que tecnicamente está pensando em como fazer gerenciamento de pessoas. E se você faz parte desse grupo e não usa as ferramentas, você está ultrapassado. Corre atrás. Virou commodity agora, né? Então, quanto antes você começar, melhor. Bom, meu ponto de vista sobre essa questão da inteligência artificial é que a gente precisa aprender. Eu acho que, como tudo, a gente só vai conseguir ter a nossa opinião sobre aquilo a partir do momento que a gente entende e sabe o que ela é ou para que ela serve. Como, por exemplo, por que tem tido muitos problemas hoje em dia com inteligência artificial? Porque ela foi criada, né, por exemplo, esses de inteligência artificial generativa, né, que elas criam, porque elas foram programadas para sempre ter uma resposta. Então, se você ficar perguntando, ela vai te responder, mesmo que ela tenha que criar algo que não está em lugar nenhum. Então, aquilo pode ser, inclusive, uma inverdade. Teve um caso, acho que agora, de uma companhia aérea que colocaram uma IA generativa, um chatbot, um chatbot que foi lá e criou um estatuto pro que o cara ficou perguntando quais eram os direitos, mas eu quero meu dinheiro de volta, e ela foi, criou, falou que tinha uma regra lá de reembolso, que ia ser reembolsado não sei quanto, e o cara deu um print daquilo, foi lá e teve direito a ganhar. Porque se a empresa deu aquela ferramenta, a única ferramenta de suporte para aquele cliente, essa inteligência artificial, ela está falando por eles. Então, ela tem sim que cumprir aquilo que foi falado. Então, esse foi um grande exemplo que teve. Então, se a gente entende isso, a gente vai começando a ter esses cuidados. E um outro ponto que me chamou a atenção ao entender como é que isso funciona, porque eu também não entendia nada, né, como é que era isso. Quando a gente entende que como que ela funciona, você entende que vão ter muitas pessoas, ela vai tirar sim alguns postos, mas não vai tirar todos. Por quê? Porque ela não cria nada novo. Ela só se baseia naquilo que já existe. Ela não toma decisões com uma análise de contexto, de sentimentos e de coisas. Então, isso são o que as pessoas não vão perder. Isso vai continuar dependendo da gente. Ela vai falar uma coisa fria e calculista como ela é. Mas isso aqui, ela não vai ter. Ela não vai conseguir saber isso. Ela não vai criar coisas novas. Ela não vai evoluir num monte de coisa. Ela não vai me sugerir uma ideia de uma inovação a partir de uma conversa que a gente teve aqui. Então, a gente tem esses cuidados. E outra coisa, eu acho que todo processo de mudança, tudo que é novo, dá muito medo, sempre. E eu falo que o processo é assim, né? A gente sai igual um pêndulo, né? Sai daqui, a hora que você solta, ele vai lá exatamente para o outro oposto. Até conseguir ir pendulando e equilibrar. Isso é com tudo. A gente, lembra quando a gente veio De Volta para o Futuro? Então, assim, nossa, quando que a gente vai conversar com alguém de vídeo? Não, pelo amor de Deus. Eu não sei se vocês, Jetsons, mas né? Os Jetsons, assim, a gente ficava imaginando, não, mas falar por vídeo, aí a gente vai ver onde a pessoa tá, mas e aí, as pessoas que estão fazendo... Gerava um monte de especulações. Exato. E hoje a gente já está tão adaptado, a gente já se organizou tanto. Tá perfeito? Ainda não, mas a gente já foi se organizando e a gente é muito adaptável. Só que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente quer se adaptar. Eu acho que esse é um ponto, assim, o que faz sentido para mim e o que eu quero adaptar. O que, tipo, senso crítico, por exemplo, você usar a IA, você precisa ter um senso crítico. Falar assim, não, isso aqui não faz sentido, né? Só aceitar o que ela te traz. Esse é um uso inteligente. Falar assim, não, ela tá aqui de estagiário, vai me dar um rascunho, mas a cabeça pensante do que tá bom, o que tá ruim, se faz sentido com a informação que eu quero passar, ela vai continuar sendo minha.
Eu não posso terceirizar isso. Exatamente. Esse é só um ponto rapidinho, Lu, que você falou, que vai muito ao encontro do que a Luísa falou também, que é a qualidade do uso das ferramentas, tá? O próprio Fórum Econômico Mundial, ele mapeia as habilidades do futuro, e uma das habilidades é pensamento crítico e analítico. Então, uma coisa muito importante é não apenas usar a ferramenta, mas saber utilizar a ferramenta, saber usar os comandos certos, ter profundidade na análise. Ainda é você que está pilotando essa ferramenta. E se você for muito bom no uso, você vai extrair ouro. Se você não for, você vai ser superficial. E um ponto preocupante é que os usuários estão cada vez mais superficiais, assim. Então esse é um exercício diário, inclusive enquanto líder, como é que você pode extrair profundidade da análise do seu time, entendeu? Vale muito a pena refletir. Deixa eu fazer a última pergunta, mas ela é muito interessante. Agora vai ser uma dinâmica, tá? A gente é muito bom em dinâmica, tá? Se prepara, olha. Bom, se prepara. Agora, somos 3, bora lá. Agora é a última pergunta, gente, e ela é o seguinte. Eu vou ser o funcionário da empresa dos 3. Meu nome é Renan e eu quero entrar nessa empresa, mas ela tem que me dar os benefícios necessários para eu entrar numa empresa dos sonhos, que é a deles. Qual que é os benefícios que vocês vão me dar? Cheio de pegadinha ele, né? Quais são os benefícios que você se interessa? Olha, você jogou uma pergunta para mim muito interessante, mas eu quero os benefícios melhores que o mercado pode dar. Você pode me atender com alguns que vocês podem fornecer para mim? Eu preciso saber. Como vocês são pessoas que trabalham com pessoas dentro das empresas, agora eu estou entrando numa empresa que é suas. Eu quero os benefícios que vocês têm para um funcionário que se chama Renan. Eu vou puxar então, e depois vocês fiquem à vontade até para me corrigir, tá, meninas? Primeiro, Renan, quantos anos você tem? Desculpa. Renan, eu tenho 30 anos de idade. Perfeito. E você mora onde, Renan? Olha, no momento eu moro na zona norte de Belo Horizonte. Perfeito. A gente está aqui perto de Nova Lima. Imagina que esse é o nosso escritório, tá, Ok. Renan? Isso quer dizer que, em média, você vai gastar 1h30, 2 horas para se deslocar para vir, mais 2 para voltar. A gente está falando de 4 horas. Pensando no modelo em que a gente acredita, talvez a gente crie um modelo mais flexível e híbrido. Talvez você tenha que vir alguns dias da semana, outros não. Esse é o primeiro ponto. Segundo pela sua faixa etária, a gente acredita, ou eu acredito, que alguns benefícios interessantes. É um plano de saúde, um plano de bem-estar, então talvez um Gympass, um Total Pass. E aí, um bom salário que seja compatível e talvez até uma ajuda de custo na sua formação, na sua educação, que é uma coisa que a gente pratica muito. Então, a gente assessorar em cursos de formação na área de felicidade, a gente encontrar uma boa empresa que forma o Chief the Happiness Office, que as meninas fizeram, eu ainda não, inclusive elas estão me cobrando, para que você também tenha essa jornada de conhecimento e educação. Então, na prática, somos 3 sócios, tá? Eu, Everton, sócio, iria oferecer a flexibilidade do modelo híbrido, para que você não tenha que sair de Venda Nova e chegar aqui gastar 4 horas todos os dias. Eu ia trabalhar um bom plano de saúde, porque eu acho que é uma necessidade básica. Faltou alimentação ainda, né? Eu falei alimentação? Não? Alimentação, um bom salário e a jornada de aprendizado, a jornada de formação na área de felicidade. Agora, meninas, por favor. Esse é um dos benefícios que é mais valorizado, assim, essa questão de desenvolvimento das pessoas, de ter possibilidade de adquirir novas habilidades, talvez um incentivo para fazer uma aula de inglês, ou uma nova graduação, ou uma graduação, se não for o caso, uma pós, enfim. Esse é um benefício muito bom, mas essa dinâmica aqui é muito legal, mas bem-estar não é só sobre benefícios, tá? Então, a gente quer proporcionar que você tenha um dia de trabalho divertido, que você tenha um dia de trabalho com emoções positivas, que a gente possa trabalhar o seu engajamento, seja te desenvolvendo, seja te desafiando, que a gente possa trabalhar relacionamentos positivos dentro da organização, com os clientes, com os parceiros. Que mais? Reconhecimento aqui, todo dia a gente tenta trabalhar o reconhecimento da maneira que a gente acredita que é a melhor, mas você pode trazer para a gente outras formas também, não só financeiramente, né? A vitalidade, o Everton falou do Gympass, Total Pass, é super legal a gente poder, de fato, incentivar que as pessoas façam uma atividade física, seja da melhor maneira possível, dentro de um programa. A alimentação é muito importante, alimentação adequada.
sentido, propósito, faz sentido para você trabalhar numa empresa de Exato. felicidade corporativa? Então, faltou só você dizer, você não vai me dar nenhum benefício, não? Ele fugiu da resposta. Né? Tá vendo? Você não respondeu Não. para ela, Renan. Não. Faz sentido você trabalhar numa empresa Então, de tá fazendo felicidade? sentido, mas falta ainda o benefício que ela vai me dar. E eu estou interessado nos benefícios mais aí da teoria, mais da psicanálise e tudo que você explicou para mim. Bom, eu queria, na verdade, entender o que te trouxe até aqui. Então, a empresa, ela é uma empresa referência, né? Então, no caso, o meu interesse era pela referência em como lidar com o funcionário, como tratar o funcionário. Então, por isso que eu, Renan, queria entrar aqui e vestir a camisa dessa empresa. Que bom, porque esse é um foco nosso aqui, que é são as pessoas. É como a gente olhar para essa individualidade das pessoas. E isso é o que a gente quer aqui. Eu acho que um ponto, quando a gente fala sobre isso, é porque quando a gente fala que não ser só benefícios, né? A gente trazer essas outras coisas que a gente vivencia, porque são coisas que você vai levar para você para onde você for. Ninguém vai tirar de você isso aqui. Se eu vou te falar que eu vou te dar uma melhor mochila, que eu vou te dar um melhor lugar, tudo isso alguém pode vir tirar de você. Agora, o que você vai aprender aqui com a gente, o que você vai vivenciar aqui com a gente, isso ninguém nunca vai tirar de você. Você vai levar isso contigo aonde você for. Isso eu posso te garantir. Uma coisa que é importante falar, Renan, e aí sendo bastante transparente, tá? Nós somos uma empresa muito jovem, o nosso orçamento é muito limitado, mas nós somos uma empresa que está aprendendo muito, está desenvolvendo talentos, está trabalhando formação corporativa. Se você fizer parte do nosso time, você vai ter muito trabalho. Por outro lado, você vai ter uma gestão muito humana. O tempo todo a gente vai estar atento para saber, faz sentido para você está bem, como é que está a carga de trabalho, você precisa de alguma coisa durante essa semana para poder melhorar a sua estrutura de trabalho. Então, para além dos benefícios, é importante dizer que você vai ter uma gestão bem orgânica, que o tempo todo vai fazer mudanças para que você se sinta bem, entregue seu melhor. Se fizer sentido, a gente pode evoluir nessa conversa, que a gente também quer saber quais são os benefícios que o Renan tem para o Felicistart. Mas se você achar que talvez você precisa de uma estrutura mais formal, mais conservadora, talvez a gente possa até te indicar para alguns dos nossos clientes que estão buscando profissionais com o seu perfil, entendeu? Olha, eu me interesso, viu? Eu queria dizer isso a público. Por que você está olhando para a câmera e não está olhando para a gente, já que o processo é com a gente? É porque é importante, né? Mas eu me interesso muito, tá? Nesse novo trabalho. Fiquei muito satisfeito, tá? Agora falando o Alisson agora, fiquei muito satisfeito de conversar com vocês, viu, gente? Foi muito legal. Vocês poderiam falar aqui, brincadeiras à parte, Instagram, com toda a rede social, projetos que vocês têm, agora é seus momentos agora. Eu acho que vamos dividir então, tá? É legal falar um pouquinho do museu, falar do nosso curso, falar do Instagram, mas eu queria dar só uma dica que é o seguinte, gente, a gente trouxe muita informação, mas a gente sabe que na prática não é fácil, tá? Os desafios são complexos, as pessoas são complexas, a gente é complexo, né? Enquanto a gente não cuidar da gente, enquanto a gente não cuidar dos fatores que movem ali, a gente não vai conseguir resolver os problemas da nossa empresa. Então, se você gostou da conversa, vamos estender, vamos levar adiante. Não tem fórmula de bolo, tá? Ninguém vai vir aqui com 5 segredos da felicidade das empresas, mas o que a gente quer é evoluir o diálogo para promover o bem-estar, tá bom? Então, é um pouco isso, né, meninas? Segue a gente, @Felicistart, a gente está no Instagram, nós estamos no LinkedIn. Felice de felicidade, start de começo. Comece pela felicidade, nosso site também, felicistart.com. A gente trabalha levando felicidade para dentro das organizações, então a parte de letramento, palestras, workshops, a parte de consultoria também, como desenvolver de fato uma cultura para o bem-estar dentro das organizações. A gente fez um trabalho super legal no ano passado e a gente segue com esse projeto. O museu, foi uma iniciativa que a gente teve para levar um pouco de conhecimento e de experiência sobre felicidade. A gente consegue fazer a pessoa sentir com todos os sentidos, digamos assim, né? Com a visão, com o contato, legal, com o caminhar. Então, assim, a gente poder levar o conhecimento, que eu acho que esse é um ponto que eu queria trazer muito forte. Nós somos baseados em teorias e ciências.
né? Tem diagnósticos que são validados para que a gente vá lá, que a gente consiga ir nas empresas, fazer esses diagnósticos, fazer tudo. Então, dentro desse museu, a gente conseguiu falar um pouco de tudo disso, né? Levar um pouco e levar essas experiências o que são as emoções. Então, a gente leva uma oportunidade, por exemplo, da gente levar para dentro das empresas, por exemplo, uma exposição, né? A gente levou para o museu e a gente pode levar também nesse sentido. Como ela falou, tanto da prestação de serviço, assim, da gente fazer palestras, da gente levar um pouco desse conhecimento que a gente tem e dar esse tempo das pessoas de treinar tudo que a gente leva, esse museu a gente pode deixar lá para que as pessoas passem e sempre possam olhar para aquilo, rever, reexperienciar aquilo sobre as emoções, sobre aqueles conceitos. Então, é uma das coisas também que a gente fez com muito carinho, que fez todo mundo que passou por lá deu um feedback muito interessante de poder vivenciar isso com todos os sentidos, que a gente é inteiro, né? A gente pensa, a gente sente e a gente se comporta, a gente age, né? Então, é uma experiência que a gente mexe com tudo isso. E também tá tudo no nosso site também, né? O felicistart.com.br. Tem o nosso blog, então constantemente a gente está colocando textos, trazendo todas essas ciências da felicidade. São textos maravilhosos, vocês vão amar. E chama a gente lá, vamos tomar um café, bater um papo. Felicidade depende do contexto e a gente está doido para conhecer o contexto de cada um de vocês aí, não é isso, meninas? Sim, obrigada. Beleza, obrigado, gente. Olha, você que é contador, você que é o empresário, dono de uma padaria, hoje descobriu como lidar com gente. Segue a gente no canal, compartilha pro pessoal aí, viu, gente? Muito obrigado, viu?